Olá, tudo bem com você? Aqui, professor Marcos Mello, para a gente bater mais um papo sobre história, dicas, né, de como estudar melhor, ter um aproveitamento melhor nas suas provas, né, pensando principalmente nos vestibulares, no Enem e assim por diante, tá? E como eu disse para você já em outras situações, né, você tem que partir, né, do conhecimento que você tem. Parece que é pouco, mas é muito. E eu vou te mostrar isso hoje. Hoje nós vamos falar do Egito. Né? E eu gostaria de fazer um desafio assim para você. Quando você pensa no Egito, qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça? Com certeza você pensou nas pirâmides do Egito, não é isso? Quase impossível, né, falar do Egito sem associar essas obras. Veja, eu quero partir, gente, desse ponto elementar. Vamos supor que fosse a única coisa que você lembrasse do Egito. E aí você vai ver como isso vai se tornar uma coisa, né, muito mais ampla. Existe aí uma riqueza de informações que você só não está habituado a, né, exercer. Mas se você começar a fazer esse exercício, você vai ver como é que funciona. Então, vamos voltar à ideia. Então, você lembra só das pirâmides. Aí eu vou fazer algumas perguntas bem elementares. Se você quiser, né, você tem esse recurso, você pode até parar o vídeo. Mas eu acho que não vai ser nem necessário, é tão imediato, às vezes é só sim ou não. E aí eu vou perguntar para você. Então, começando a primeira questão. É uma pequena ou uma grande obra? Né? Está vendo que não vai precisar de muito tempo para responder. Né? Então, veja, é uma grande obra. Se é uma grande obra, provavelmente vai precisar de muitas ou poucas pessoas. Vai precisar de muitas pessoas. Será que, em função dessa grandiosidade dessa obra, né, desse número de pessoas que têm que ser empregadas para construí-la, será que houve um planejamento anterior? Provavelmente sim, é a sua resposta. Tá? E por que construíam as pirâmides? Né? Qual era a finalidade dela? E aí, com certeza, você vai saber que era para a preservação do corpo do faraó, não é isso? Então, veja, eu fiz 4 perguntas bem elementares para você, foi praticamente sim ou não, né? Você nem precisou, tenho quase certeza, parar esse vídeo para responder, para pensar. E olha quantas coisas estão, né, por trás do que essa aparente, né, informação, né, pequena pode se tornar grande. Então vamos por ordem. Então se tem um grande contingente de pessoas trabalhando, é porque houve um crescimento da população. Tá? Então veja, havia um número, né, grande de pessoas ali naquela região. Então vamos resgatar. Você estudou pré-história, inclusive foi a nossa, né, aula anterior, tá? Ou você traga do conhecimento, né, das suas aulas, enfim, eu acho que é um conhecimento que todos têm, né? Termina a pré-história, começa a história, com o surgimento da escrita, do Estado, e uma das primeiras civilizações que se estuda é o Egito, né? Às vezes é o Egito, às vezes é a Mesopotâmia, enfim, mas é uma das primeiras chamadas civilizações, legal? Então, vamos por ordem. Então, você sabe que, né, se trata-se, então, de uma primeira civilização. Mas, como eu estava dizendo, gente, esse grande número de pessoas, eles estavam numa região que, geograficamente, tem uma particularidade muito interessante. Eu vou colocar o mapa aí para você dar uma olhadinha. Nessa imagem de satélite, você pode observar com clareza o curso, né, do rio Nilo, e você observa tanto do lado direito quanto esquerdo o deserto, né? E se você vai em direção ao norte, né, no caso, ao mar Mediterrâneo, você vai visualizar o delta do rio e com certeza você vai perceber que ele é mais fértil que as demais regiões. Você percebeu? Então, tem um rio, né? Deserto de um lado, deserto do outro. Então, veja, se você mesmo me respondeu, não foi eu que te falei, tá? Que houve, né? Para construir as pirâmides precisava de um grande número de pessoas. Então, veja, a população foi crescendo nesse espaço. Então, imagina, gente, se você tem só aquele rio, né? Bem grande, mas, né? Como eu disse, deserto de um lado, deserto do outro,
houve uma necessidade, né, de controlar esse rio para aproveitá-lo melhor, né? Às vezes, ou para represar, ou para, né, ampliar esse espaço da agricultura, que, inclusive, você sabe, a agricultura desde lá do Neolítico, não é isso? Desde o 10.000 a.C. Então, houve um crescimento da população e a necessidade de controlar esse rio para poder alimentar esse grupo de pessoas. Foi fácil, gente? Foi rápido? Óbvio que não. Tá? 10.000 a.C. é a invenção da agricultura, né, a prática da agricultura, e 3.000 o surgimento do primeiro faraó. Então, tem um intervalo aí de 7.000 anos. Então, veja, vamos pensar, né, tentar visualizar o que você está estudando. Então, os homens estavam lá, né, nas margens do rio, desde a pré-história, desde a época da pesca, lembra da pesca e da caça? Então, eles habitam esse rio desde a pré-história, repetindo, tá? Aí vem a prática da agricultura, eles começam a exercer a agricultura, 10.000, repetindo, e ao longo desse intervalo de 7.000 anos, essas famílias vão se unindo, né, por bem ou por mal, né, não interessa muito para a gente agora, e aí surge o Estado. Surge, como você me falou, aquele grupo que vai planejar a pirâmide, por exemplo. Tá? Eu estou pegando a pirâmide porque, como eu disse para você, né, a imagem mais óbvia, mais clara que com certeza você tem. Tá? Mas eu quero que você pense nessa grande obra, não é só a grande obra pirâmide, mas é a grande obra canal, né? As represas, tudo aquilo que vai, né, dizer respeito à questão de vida e morte, né, de sobrevivência desse grupo. Então, gente, veja, você me falou que tinha um grande contingente que planejou. Pessoal, para planejar, então, você está me falando, né, talvez você não tenha percebido, que você já está me falando que há um grau de complexidade dessa sociedade, diferente do período anterior, diferente da pré-história, né? Ou seja, há um grupo que vai pensar, né, que vai projetar essas obras, e um outro grupo que vai empurrar o bloco de pedra. Então, está vendo o quê? Uma diferenciação social que não existia na pré-história. Então, você tem essa... Percebe? Você tem que, na verdade, só puxar isso, né? Porque essa informação foi você que me passou. Então, veja, houve então um planejamento, a diferenciação social, um grupo que vai mandar, outro que vai obedecer. Esse grupo que vai mandar a gente vai chamar de Estado, né? Que seriam os funcionários, né? O topo lá é o faraó, mas, né, não quero ainda entrar nessa questão. Outra coisa que eu queria, né, que você me respondesse agora, você na verdade já respondeu, mas eu quero retomar, né, que é a finalidade da pirâmide. Então a finalidade era preservar o corpo do faraó. Então veja, você já tem então algumas informações importantes sobre a religiosidade, né? Os egípcios acreditavam na imortalidade da alma, senão não iriam preservar o corpo do faraó. Tá? Outra coisa, o faraó é importantíssimo. Pensa bem, gente, construiu uma pirâmide para preservar seu corpo, e aí eu tenho quase certeza que você vai lembrar. Ah, eles veneravam, né, o faraó como um deus. Tá? Então veja, você já tem uma informação de que então o faraó é o chefe religioso e político do Egito. Então essa junção, gente, da política com a religião tem um nome, teocracia. Ah, mas aí você já está enrolando, já está, né, tornando a questão mais complexa, com esses nomes complicados. Pessoal, nada disso, olha, teo é Deus, cracia, governo. Aí você vai me falar, poxa, mas senhor, eu vou lembrar que teo é Deus? Lógico que sim, gente. Às vezes você tem um amigo, um parente que fala, por exemplo, que é ateu, ou seja, ele não acredita em Deus. Então, teo, né, ou teologia, por exemplo, tá? Então, está associada à religião, né? Deus. E cracia, governo. Né? Sei lá, hoje, por exemplo, a gente fala, nós vivemos numa democracia. Né? Então, cracia é governo, teo é Deus. Não é muito complicado, coisíssima nenhuma. Né? Então, é uma característica muito típica do Egito. Tá? Mas veja, gente, olha, nós estamos entrando já entramos na questão social, entramos na questão religiosa, na questão política.
Então, eu vou te perguntar, era um ou vários deuses? Ah, são vários, porque na antiguidade, a crença no único Deus foi uma exceção, né, dos hebreus, que nós vamos falar aí numa das outras, né, próximas aulas. Então, todos esses povos eram, né, politeístas, acreditavam em vários deuses. Tá? Eu tenho quase certeza também que você vai lembrar das imagens, né, do Egito, sempre misturava, né, a figura animal com a figura, né, do humano. Eu vou colocar uma agora aí para você dar uma olhadinha. Na sequência da aula, nós vamos falar, né, sobre a questão religiosa, mas veja, essa é uma imagem que já caiu também em muitos vestibulares. Você identifica o processo de mumificação, né? O Deus tem a cabeça de chacal e o corpo humano, ou seja, o antropozoomorfismo, que eu já vou falar aqui na sequência. Enfim, né? Então as imagens são fundamentais também para entender a história do Egito. Então, vocês viram? Né? Cabeça de chacal com corpo humano. Aí, né, vem o chato do historiador para te falar o nome, né, disso daí, que é antropozoomorfismo. Aí você, pô, repete. Olha, antropo é homem, certo? Tem até a ciência, a antropologia. Zoou é a mais fácil, né? Afinal de contas, até quem não foi a um zoológico na vida. E mórfico é forma, né? Tanto é que em português, por exemplo, você usa, né? Você tem lá um ponto lá que é a morfologia das palavras. Então, veja, parece um palavrão, né? Colocar aí embaixo para você ler junto, né? Antropozoomorfismo. Opa, é uma característica da civilização egípcia. Olha quantas, pessoal. O faraó era venerado como um deus, né? Havia o politeísmo, acreditavam na crença depois da morte. Tá? Outra coisa, que com certeza você lembra, o processo de mumificação. Aqui é a múmia do Hotel Transilvânia, para a gente relaxar um pouquinho, mas é um de conhecimento de todos, né, o processo de mumificação no Egito. Tá? Então, veja, as múmias, elas, né, passavam por esse processo. Então, por exemplo, qual outra ciência deve ter sido desenvolvida para se chegar a isso? Pensar, não precisa muito tempo, né? A medicina. Então, veja, para calcular as pedras, os ângulos, etc., das pirâmides, né? Dos canais, das represas, a matemática, para preservar o corpo do faraó, a medicina, e assim vai. Quer dizer, são outras características agora, né, que os egípcios vão legar para as outras civilizações, tá? Então, veja, olha só, nós partimos de uma única informação das pirâmides. E veja, né, como, né, nesse nosso papo já se enriqueceu, né, e você, como eu disse, nós partimos de, né, perguntas que eu fui fazendo para você, você foi refletindo, você só foi elaborando um pouco mais, certo? Dando a nomenclatura correta, talvez, mas o que é mais importante, né, que essa linha de raciocínio, você com certeza domina, você só não está exercitando isso. E o que eu quero fazer com você? Te ensinar a fazer esse exercício para uma hora, você sozinho conseguir caminhar. Veja essa questão como exemplo, é FUVEST 2015. Só com essa conversa nossa, daria para a gente responder essa questão tranquilamente. Olha as alternativas, pessoal. A falava da escassez da mão de obra, por isso que eu falei, lembrando da construção das pirâmides, não anotaria essa alternativa. A B, a mesma coisa, inexistência de qualquer conhecimento tecnológico, como construiriam as pirâmides. E a C diz respeito ao rio, fala que a agricultura era a única atividade, está furado, é a principal, mas não é a única. E outra, a impossibilidade de pescar, como assim, do lado do Rio Nilo? A D, mesma coisa, dificuldade de acesso à água, né? E veja que tinha imagem para te ajudar. Então era aí a importância da atividade agrícola no Antigo Egito, que ocupava dos trabalhadores durante metade do ano. A outra metade vai para as outras atividades. E voltando à pirâmide, que é o começo da nossa conversa. Pessoal, tinha que estar muito claro, unidade de pesos e medidas, por exemplo, né? Não é como você chegar e, eu vou construir uma casa para o meu gatinho, para o meu cachorro, né? Você vai lá, você pode medir até com a sua mão, né? Coloca os palmos lá, mede e constrói. Não, gente, é uma obra coletiva, né?
centenas, milhares de trabalhadores. Então, tem que definir o que é 1 metro, o que é 1 quilo, tá? E assim por diante. Então, veja, o sistema de pesos e medidas é desenvolvido, né, em função dessas obras, tá? Sempre lembrando, gente, eu estou falando das pirâmides, né, porque foi de onde nós partimos, mas você tem que lembrar que as grandes obras incluíam também canais, represas, que dizia respeito a uma questão de vida e morte, né, de sobrevivência daquele grupo social, daquela civilização, como é chamada. Então, olha, vamos fazer nosso resuminho aí. Sempre a gente avança e dá paradinha para você perceber como aquilo que parecia muito elementar, né, você pode fazer, né, de um carvão aí um diamante. Então, veja, você então já sabe, né, que a sociedade se tornou mais complexa, né? Se pedir para você, por exemplo, falar sobre a chamada pirâmide social, você já consegue mais ou menos esboçar. Você sabe que tem o faraó lá no topo, tem a parte administrativa, que foram aqueles que projetaram, por exemplo, né, as pirâmides, e os que empurraram os blocos de pedra. Aí você vai ter que ter um pouco de cuidado, porque, gente, muitos acham que eram escravos e não eram escravos, tá? Então, vamos voltar àquela ideia. Desde a pré-história, os homens estavam ali, né, nas margens, praticando agricultura. Então, a agricultura vai ser a base da economia egípcia, certo? Então, o Estado precisava, né, por exemplo, que um grupo, né, vamos chamar assim, né, familiar, produzisse para os que estavam, por exemplo, empurrando os blocos de pedra lá. Assim como igual você faz os trabalhos, né? Muitas vezes, quando tem aquelas semanas culturais, né, de apresentação, o que você faz? Olha, minha amiga canta bem, então vai cantar. O outro toca violão, o outro faz desenho, então vai fazer o painel. A outra fala bem, vai ser a que vai fazer a narração, né? A outra interpreta bem, vai fazer a parte interpretativa e assim por diante. Cada um tem a sua, né, característica. Então, dentro da sociedade vai acontecer, né, grosseiramente comparando, a mesma coisa. Você vai ter, então, esse grupo familiar, né, produzindo os alimentos, e aí o Estado precisa, né, que você não produza só para a sua família, você tem que produzir um excedente para aqueles que estão nas outras obras, tá? Se a gente fosse pensar nas obras de irrigação, essas obras de irrigação vão ser importantes para essa família que está produzindo lá o alimento? Sim, né? Então, vamos dizer assim, como eu disse, não é um mérito aqui entrar nessa questão, né, se é dominação, se não é, né? Vamos por partes, né? Vamos ter um momento de discutir isso mais em outra aula. Aqui eu quero que você pegue a ideia, né, de alguns questionamentos possíveis que você pode se sair bem, né? Então, como disse, assim como lá no trabalho, a sociedade tem, então, as suas diversas, né, hierarquias, pode-se, né, fazer uma divisão assim, mais, vamos falar, mais tosca, né? Mais bruta entre os dominados, né, e os dominadores, mas mesmo dentre, né, os dominados tem algumas particularidades, assim como na dominante, mas grosseiramente é isso, né? Você tinha o faraó, os sacerdotes, os escribas, aqueles, né, funcionários do Estado, e depois você tinha os trabalhadores, seja, né, como eu disse, no campo, seja, né, arrastando os blocos de pedra e assim por diante, tá? Aqui você vê uma pirâmide social, né, do Egito, e as sociedades, tanto do Egito quanto da Mesopotâmia, eram muito estáticas. Isso quer dizer que elas, né, era muito difícil o indivíduo alterar sua posição social. Se era nobre, né, os filhos dos nobres seriam nobres, os filhos dos camponeses, camponeses e assim por diante. Vitalício hereditário. Então, veja, assim como o professor, gente, como eu chego e falo para você, Aline, você, Lucas, eu tenho que anotar, não é isso? No meu diário, o seu nome, a sua nota, por quê? Né? Humanamente impossível dominar tudo, chegar no fim do ano, né? Fazer as contas todas, eu tenho que estar, né, ter anotado. Então, o Estado, gente, ele vai necessidade da escrita nesse sentido, né? Quem pagou imposto, né? Quem não pagou,
E aí que eu falo, gente, não são escravos, tá? Imagina você e sua família lá, tem você, seu pai, sua mãe, vocês, por exemplo, estão lá num determinado espaço lá físico, né, produzindo para... Só que veja, não é mais para subsistência, né, só do seu grupo, você tem que produzir, como eu disse, esse excedente você paga para o Estado, né, que são os impostos, e aí o Estado, né, com esses recursos, né, vai, por exemplo, né, fazer uso, né, para a sobrevivência do seu próprio grupo e, às vezes, até, como já disse, de outros que não estão produzindo seu alimento propriamente dito. Legal? Esse momento mesmo, né? Aqui eu estou aqui gravando esse vídeo, você está aí assistindo e alguém está produzindo nosso alimento, né? Nós não produzimos. Então, grosseiramente comparando, é isso, né? Então, o que você tem que ficar também, né, dominar bem? É que não havia ainda escravidão no Egito. Existia um ou outro escravo, pode ter existido, gente, mas não era o que determinava, tá? O que alguns chamam de modo de produção. É o modo de produção, alguns chamam asiático, né? E qual é o que importa para a gente? É como é organizado. Então, de quem era a terra? A terra é do Estado, tá? Não tem propriedade privada. As terras são do Estado. No caso, o faraó, né, que era venerado, como a gente já falou sobre, né, venerado como um deus. Então, as terras pertencem ao Estado e os camponeses trabalham e pagam tributos. Eles não são obrigados a produzir, tá? Como, por exemplo, foi aqui no período colonial, né, que os africanos foram trazidos, né, e obrigados a trabalhar sob castigo físico e tudo mais. No Egito, não. O que define o modo de produção no Egito, alguns chamam de modo de produção asiático, por ser semelhante ao que acontecia na Ásia, né? E alguns falam né, sociedades hidráulicas, enfim. Mas é importante que você tenha isso claro. As terras pertencem ao Estado e os camponeses pagam tributos para esse Estado, e não é escravidão. Outra coisa que eu sempre comento com você, né, se você já viu aulas anteriores, é que mesmo aquilo, pessoal, que parece muito decoreba, se você parar um pouquinho para pensar, você vai ver que não é. Então, por exemplo, costuma-se dividir a história do Egito entre Antigo, Médio e Novo. E aí, como eu falo, o aluno que, né, acaba se perdendo aí porque ficar querendo decorar, né, o que aconteceu num período, o que aconteceu no outro. Agora, vamos pegar a ideia. Nós já falamos, né, e sabemos que o Egito, então, corta um deserto. Tá? Então, tem o rio, como já disse, deserto de um lado, deserto do outro. Tá? O que vocês acham que é mais óbvio? Que no começo da história do Egito, havia muito ou pouco contato com outras civilizações? Então, gente, é óbvio que o Egito viveu muito tempo, né, relativamente isolado. Então, por exemplo, você vê uma pintura, por exemplo, do Egito, ela é inconfundível. Você não acha que é da Mesopotâmia, que é da civilização hindu, que é da civilização chinesa, que é da civilização maia. Né? Você bate hoje e sabe, isso aqui é Egito. Tá? Por quê? Né? Porque esse isolamento tornou a cultura, né, egípcia muito particular, muito específica. Tá? Então, veja, no antigo império havia um certo isolamento. Depois, veja, não é uma região chamada de fértil, não é desde a pré-história que eles estão lá, né? Como eu disse, desde a época da pesca, da caça, depois a agricultura mais ainda, em função do rio. Tá? E agora, né, não é uma coincidência, pessoal, todas as civilizações surgiram em torno de rios. Tá? Tigre e Eufrates na Mesopotâmia, né, o Rio Amarelo na China, o Indo na Índia e assim por diante. Todas têm uma presença do rio. Não é, eu decorei. Né? Você sabe, o homem está lá, gente, é onde ele vai sobreviver mais facilmente, água potável, certo? No mínimo. E depois para a agricultura, então, nem se fale. Então, voltando à ideia. Então, o Egito, né, é uma região fértil, tanto é que essa região é chamada de crescente fértil. Vou deixar o mapa aí para você dar uma olhada. Aqui você pode visualizar, né, por que surgiu essa expressão crescente fértil.
é como se fosse uma lua crescente, não é? Englobando tanto a Mesopotâmia quanto o Egito, as chamadas civilizações hidráulicas em função dessa presença dos rios. E aí no meio, né, temos também duas civilizações importantes, a hebraica e a fenícia, que estudaremos nas próximas aulas, ok? Você percebeu? O Egito e a Mesopotâmia, tá? Porque muitas vezes, pessoal, isso vai precisar avançar um pouquinho mais para você perceber, mas se você estudar o Egito, você mais ou menos ganha a Mesopotâmia de brinde e vice-versa, né? Porque o elementar dessas duas civilizações é muito parecido. Então eu vou me dedicar ao quê? A indicar para você a diferença que, né, existe e que você tem que ficar atento, tá? Mas a essência, gente, a agricultura como base, as grandes obras, né, o politeísmo na religião, uma certa, né, uma sociedade muito estática, porque era difícil, né, você alterar a sua posição social, enfim, tudo isso nós vamos falar nas próximas aulas. Mas vamos voltar aqui. Então, olha, veja, se é uma região fértil, ela atrai outros povos. Então, tudo indica que houve um período de secas, né, naquelas regiões próximas, e povos vieram para o Egito. Por exemplo, se você tem um conhecimento, mesmo que seja mínimo da Bíblia, você sabe que os hebreus estiveram, né, no Egito, Moisés, né, muito importante aí na história da religião, enfim. Então, veja, aí os historiadores colocaram o fim desse isolamento, eles chamaram de, né, de médio império, né? Houve a chegada dos hebreus e de um povo chamado Iquiso. Esse povo que tem pouco conhecimento, provavelmente povo nômade, guerreiro, usavam cavalo, por exemplo, desconhecido no Egito, e eles dominaram o Egito, né? E aí nós temos então um período de dominação, tá? Chamado de Médio Império, legal? E o final da história do Egito é quando então o Egito se liberta dessa dominação e passa a ter uma certa expansão, tá? E aí que eu falo para você, né? Veja, é uma fase, né? Possíveis questionamentos que podem ser feitos, né, sobre a história do Egito, essa divisão antigo, médio e novo, mas que se você usar o bom senso, como eu falo, não ficar decorando, você chega, né, a essa conclusão. Então, olha, recapitulando, né, houve um certo isolamento em função da condição geográfica, né, dos desertos. Depois, fim do isolamento, chegada então dos hebreus e dos iquísios. E depois, libertação, né, dessa dominação dos iquísios, no caso, e expansão. E essa expansão a gente vai implicar em mudanças, né, por exemplo, econômicas, como a atividade comercial, certo? Mas aí já é um outro detalhamento que, como eu disse para você, o que eu queria que você percebesse é isso, que mesmo naquilo que parece mais decorativo, se você usar, né, informações e um bom senso, vamos chamar assim, né, um pouquinho de lógica. Por exemplo, você que é de exatas, com certeza você gosta muito de lógica, então você vai perceber, né, tanto nessa quanto em outras aulas, que se você usar um pouco da lógica, você vai chegar a resolver muitas questões. Legal? Então é isso. Eu deixei para o final para colocar o resuminho, justamente para provar para você o que eu comentei. Então veja, a partir das nossas análises, olha o Antigo Império, as características principais: grandes obras de irrigação, construção das pirâmides e pacifismo em função de isolamento. Já aqui no Novo Império, né, o destaque que a própria apostila colocou foi o domínio dos iquisos, né, como diz aí, impondo tributos à população egípcia. E no Novo Império, após a expulsão dos iquisos, né, houve a expansão que nós comentamos, né? E a única atenção especial que você teria que ter aqui é nesse monoteísmo. Foi um faraó que tentou impor a religião monoteísta, mas veja, em 2000 anos de história, um faraó tentou impor o monoteísmo. Isso não descaracteriza a característica do Egito, que é politeísmo. Então, pessoal, por hoje é só.
né, vamos abordar outras questões do Egito e de outras civilizações em outros vídeos. E qual que é então o recado aí para você? A deusa decoreba, certo? E o pouco é muito. Nós vamos fazer desse mínimo o máximo. E você vai entrar na faculdade que você quer, no curso que você quer, eu tenho certeza disso. Legal? Então a gente se encontra aí nas próximas aulas.